A Rádio Ampere apresenta Papo na Varanda. Pioneiros de Ampere e região escrevem sua própria história de vida e Hélio Alves faz o registro de parte dessa história. Meus amigos, mais uma vez estamos com o nosso Papo na Varanda no ar aqui pela Rádio Ampere. Esse programa, esse quadro que eu apresento toda sexta-feira às 14 horas, sábado às 12 horas e 45 minutos pela Rádio Ampere para toda a região e também pelas nossas plataformas digitais. O nosso Papo na Varanda de hoje é o de número 385. São 385 famílias que nós visitamos a partir de 2017 e fizemos um documentário, fizemos uma história das famílias que puderam contar um pouco da sua vida. Claro que em 40 minutos não é possível, contar toda a história, mas a gente faz um panorama da vida das pessoas nesse quadro que nós apresentamos nesse programa, que é o Papo na Varanda. Nós gravamos no dia 12 de março de 2025, na cidade de Quilombo, e já vou dizer por que nós gravamos na cidade de Quilombo. Está indo para o ar nesta sexta-feira, dia 21 de março, e nesse sábado, dia 22 de março, vocês estão ouvindo o nosso Papo na Varanda. Tem o apoio do Jornal do Beltrão, que divulga uma foto, faz uma reportagem especial dos nossos entrevistados, e o Jornal do Beltrão você pode ter ele em sua casa de terça a sábado, com todas as informações da nossa região. Jornal do Beltrão, que você pode assinar também, entrando em contato pelo site do Jornal do Beltrão. E temos o apoio também da Foto Arte. A Foto Arte faz uma foto de 20 por 30, no qual a gente faz um presente para os nossos entrevistados e também fica nos arquivos da Rádio Ampere, que a gente tem todas as fotos dos nossos entrevistados. E a Foto Arte, que está na rua Maringá, aqui em Ampere, colecione bons momentos, converse com o Clésio, com a Nete. Eles fazem um trabalho, inclusive, de fotos antigas, Você tem fotos antigas, você tem o seu celular, fez muitas fotos, tem que mandar revelar. Então, não esqueça, colecione bons momentos com a Foto Arte. Bem, nós estamos em Quilombo, Santa Catarina, porque nós viemos aqui também fazer um negócio, onde adquirimos um painel, para a nossa empresa também. E esse senhor que está aqui à minha esquerda e essa senhora à minha direita são amigos da gente já de muito tempo. Eu estou falando do Ari Correia de Oliveira Sobrinho, artisticamente Ari Correia, que nasceu no dia 5 de março de 1961. Está muito jovem nesse piá. Casado com a dona Salete Donzelli, que nasceu no dia 2/7 de 65. 40 anos de casados, 3 filhos, o William, o Ezequiel e o Ariel. Inclusive o Ariel também é gaiteiro, 6 netos e 1 a caminho, me informaram eles. Bom, primeiro eu queria agradecer aqui, meu amigo Ari, a recepção na sua casa aqui em Quilombo, agradecer e dizer para você que é um prazer saber um pouco da sua vida e você contar um pouco da sua vida e também da sua esposa para os ouvintes da Rádio Ampere e para aqueles que nos assistem. Hoje a produção do Papo na Varanda é do nosso produtor Cristian Oleias, que faz o trabalho de produção, hoje substituindo a nossa produtora, a Ana, e que tem também o Marcelo Menin, e o Zelírio, que também trabalha na produção. Então, meu amigo Ari Correia, tudo bem contigo? Como é que está? Tudo bem, meu amigo Hélio, prazer participar desse programa maravilhoso, E poder contar um pouco da história minha, a história da minha vida, da minha família, poder levar até os ouvintes do teu programa, os telespectadores. Estamos aí ansiosos para falar um pouquinho da vida para essas pessoas que não nos conhecem, Exatamente. Bom, vamos começar perguntando onde você nasceu. Eu sou filho de gaúcho, meus pais são de Lagoa Vermelha, meus avós vieram de lá e vieram para Erechim. De lá, então, vieram para Campo Herê e eu tenho consciência que cresci em Campo Herê, Santa Catarina. Ali eu cresci, ali eu estudei. Lembro até o nome da minha professorinha Pierina, da Lavalle. Pierina. E como era o nome dos seus pais? Meu pai era Marins Correia de Oliveira, minha mãe Irma Maria Pigosso. Bom, família grande, muitos irmãos? Bastante, 13 irmãos. 13? 13 irmãos. E você é um dos mais velhos, mais novo? Eu sou dos homens o mais velho. Tenho 2 irmãs mais velhas, que é a Marisa, a Marli e daí vem eu. E qual era a atividade na lavoura? Ou qual era o trabalho de vocês?
Meu pai era agricultor, criador de suíno, mas a gente se dedicava muito mesmo na plantação de milho e feijão na época, né? Cantando sempre na lavoura, com as mãozinhas grossas de calo, nunca sonhando em ser o que sou, virar músico um dia, né? Mas Deus, então, me tirou lá da agricultura com 19 anos, comecei a tocar acordeon e a partir dos 19 anos, então, meu pai disse que quer ser artista, vai ser artista. Então, me tirou da agricultura e comecei a trilhar o caminho da música. E a partir dali, já estou com 47 anos de estrada, 8 CDs gravados, 2 DVDs. E estamos aí peleando. Olha só. E ali em Campoerê você ficou até com que idade? 19 anos de idade. 19 anos. Foi ali que você conheceu a Dona Salete? Não, Dona Salete eu conheci num evento que eu estava tocando, numa domingueira em Pato Branco. Até tinha um amigo meu que vivia falando que tinha uma mocinha para me apresentar. Mas eu, jovem, ali não estava muito interessado, bastante mocinhas para lá e para cá. Gaiteiro, namorador e tal. Mas Deus diz que trilha o nosso caminho, né? E eu conheci ela e foi bem rápido assim pra gente acabar ficando junto. Eu acho que era coisa de Deus, porque eu conheci ela num domingo. A gente saiu para comer um lanche depois do matinê que eu estava tocando. E no outro dia a gente se encontrou novamente e conversei com ela. Eu tinha, na época, perdido meus pais, tinha perdido pai e mãe. Muito rápido, ali com 2 meses de diferença, eu perdi meus pais, né? E acabei, então, conhecendo ela. Eu criava 8 irmãos na época. Então, minha história é bastante longa. Se nós ficasse aqui, nós teríamos um mês para contar a minha história. Mas vamos resumir um pouco. Acabei conhecendo ela e disse para ela, quer viver comigo? Mas eu... mal a pena conheci ela 2 dias e eu disse pra ela assim, eu não gosto de você, eu acho que você não gosta de mim, vamos tentar? E a gente tem 40 anos junto. Casamos depois de 30 anos nós casamos. Experimentamos, namoramos, foi legal, daí deu boa. Deu boa. E você morava em Campoerê ainda nessa época? Eu tinha acabado de sair de Campoerê e tinha ido pra Pato Branco. Que eu entrei na época de sócio com um patrão de um CTG chamado Oswaldo de Souza e acabei ficando em Pato Branco e logo em seguida eu conheci ela. Viu, Ari, e a música, seus pais eram músicos, você falou que cantavam no meio da roça lá, os seus pais, quando é que a gaita entrou, quando que você começou a tocar gaita mesmo? Eu comecei com 19 anos, mas a história foi assim, meu pai era acordeonista, meus tios eram acordeonistas, a nossa família, os Correios. Tinha algum conjunto? Meu pai foi músico no passado. Então aí eu nunca me interessei pela gaita, mas quando passou-se um tempo eu vi um cunhado meu tocar um acordeão e estava tocando uma música que eu nunca esqueci, a Gaita do Sapucai, e aí eu cheguei em casa e disse, pai, vou comprar a gaita do meu cunhado, que era casado com a minha irmã. O que tinha para comprar a gaita era um relógio e uma bicicleta, né? Aí o pai disse assim para mim, eu nunca esqueci, né? Por isso que é bom contar a história. Ele disse, só que relógio e bicicleta não te dou mais, né? Então, lá se foi minha bicicleta e meu relógio, né? E a partir dali, com 3 dias, eu sabia tocar. Sabia tocar um arrastapézinho. Então, o pai se interessou por mim. Ele disse, não é copiar vai dar bom? E foi lá, não falou nada pra mãe, não falou nada pra ninguém, nem pra mim. Aí meu irmão já estava tocando um pouquinho de violão. Ele foi lá, vendeu 5 alqueires de terra e comprou na época uma veraneio nova, uma moto e todo o instrumental novinho, encostou na frente da casa e disse, a partir de hoje você não vai mais trabalhar na roça. Eu, um guri com pouco estudo, não conhecia o mundo, né? Porque ser músico, depois acabei conhecendo o que é a estrada, o que é o sofrimento. Então eu falo que para chegar até aqui foi com muito esforço, foi com muita batalha, né? Minha esposa sempre do meu lado, depois que eu conheci ela, e os filhos sempre me apoiando, e chegamos até aqui, e se Deus quiser vamos para frente, né? E o Ari, daí já colocou Ari Correia, seu conjunto, ou já criou um nome de um conjunto, de um grupo, como é que foi? No início, como tinha os guris pequenos, né, era complicado você botar um Ari Correia. Eu já vinha de uma história de CTG desde o início da minha carreira. Então decidi de botar um nome mais jovem, porque eu tinha os 3 filhos tocando comigo. Eu tinha, está lá, ó. Depois nós vamos mostrar, inclusive. Isso, por isso que eu digo que... cara nova. Isso, a minha história, ela tá aqui para ser contada. Eu não quero esconder nada de como foi, como iniciou, como isso andou, como que trilhou o meu caminho. Então,
Os piás eram novinhos, e daí como é que eu ia colocar um nome Ari Correia? Eu pensei, vou botar Ari Correia e cara nova, né? Por causa dos guris, que era uma carinha nova, juventude. Então, aí a gente trabalhou muitos anos, gravamos CD, assim, mas o desejo era de sair desse meio termo, de ficar bem mesmo. Então não era totalmente gaúcho, era uma mistura. Está lá, temos uma pilcha, né? Exato. Então a gente tanto tocava o CTG, como a gente tocava o bailão, a comunidade, que era uma forma de fazer a piazada crescer dentro da... Você mesmo saía contratar? Eu mesmo fui, eu nunca tive empresário. Você conheceu o Amélio Mendes, que tu deve ter conhecido em Francisco Beltrão, ele saía com uma moto empresarial. Eu cortei muito chão de motinho, eu tomei muita chuva, eu tenho uma história assim de moto de 25 anos de estrada de moto. Canudinho, cartaz enrolado dentro na garupa da moto, bom dia, boa tarde, vamos atrás do baile. O que mais tinha para se ouvir na época era não, né? Sim. Não tinha bastante, né? Sim. Quando eu pegava um bailinho, ficava muito feliz, vinha para casa cheio de esperança, ensaiar. Eu acho que eu sou um apaixonado eterno pela música, pela gaita, então eu acho que só vou largar depois que Deus me chamar Então, por isso eu decidi de registrar toda... Você fez aqui, inclusive, depois o Cristi vai fazer um vídeo aqui para nós mostrar um pouquinho aqui da história. Que bom que você está fazendo esse registro aqui. É exatamente isso. Aí tem pessoas que falaram, mas você lá no passado... Sim, a minha história é isso aqui, não é para esconder, porque os meus filhos usaram na época uma calça jeans, cantaram algumas músicas diferentes, mas aqui é a minha história, minha e dos meus filhos. Hoje eles estão de bombacha comigo, né? Então é isso que eu quis registrar na minha vida, do início até o fim. Eu revelei foto por foto. Eu tenho fotos aqui que tem 40 anos que estavam todas riscadinhas. Eu mandei revelar, eu mandei fazer o pôster. Então tá aqui toda a minha história. Maravilha. E gravação? Bom, vamos gravar porque é um cartão de visita, um CD ou um disco no tempo do LP e tal. Como é que foi essa ida para... Vamos gravar algumas músicas. Era o sonho gravar, né? Então eu estava em Porto Alegre, na época eu estava morando em Porto Alegre, e apareceu uma chamada na Rádio Alegria que quem compusesse uma música e a música fosse aprovada no teste, gravaria de graça, participaria de um CD com 22 cantores. Então, tô eu deitado num piso assim, de barriga para baixo, com uma caneta e uma folha. Ali escrevi uma música, achei assim que tinha uma melodia legal, peguei uma fita cassete, peguei uma gaita e gravei e mandei para a Rádio Alegria em Porto Alegre, que é o maior estúdio de Porto Alegre, aquele lá em cima, lá, que eu gravei meu primeiro CD depois. Então ali eu mandei a música foi aprovada, fui chamado. A minha alegria foi muito grande, né? Pensa, eu fui aprovado entre milhões de cantores que passou pela Rádio Alegria. Fomos chamados, aí foi arranjado, a música ficou maravilhosa, ficou linda. Ali foi o carro-chefe para mim começar a compor e gravar o meu primeiro CD, né? Que ano foi isso? Faz tempo? Faz tempo. Deve ter sido ali em, deixa eu ver, 95... Eu acho que ali por 95, mais ou menos. Então você morou em Porto Alegre com a família, Eu fui acordeonista dos Peões de Estância. Uma época, então, eu encostei o meu grupo e tinha muita proposta por eu ser acordeonista de tocar em outros grupos. E eu decidi uma época, então, de guardar o meu grupo, deixar passar um tempo e trabalhar com outros grupos. Daí eu entrei com os Peões de Estância, que foi um grupo que tinha muito nome, que viajava muito, então foi para o Belém do Pará, Goiânia, Rondônia, Curitiba, Morretes, enfim, a toda a grande Porto Alegre, a gente trabalhava em tudo. Aí eu toquei com eles. Depois, como eles viajavam muito, eu decidi de sair dos Peões de Estância e entrei com os Missioneiros em Porto Alegre. Aí toquei mais uns 2 anos. E aí então o que eu fazia? Todo o dinheiro que eu ganhava, eu comprava equipamento e guardava. Eu queria ter um bom grupo, então eu comprei cubo de contrabaixo, comprei guitarra, e fui comprando e guardando num quarto. Um dia, a minha esposa é daqui, a família dela é daqui, então ela disse, vamos embora para Quilombo.
E eu já estava cansado da grande capital, então decidi de vir morar em Quilombo. Me arranchei por aqui, estou aqui, quantos anos já, amor, que a gente está aqui? 30 anos que nós estamos aqui em Quilombo, os filhos nasceram aqui, cresceram aqui, estudaram aqui. E graças a Deus, sou muito grato a Deus pela minha esposa, pela companheira que ela é, pelo quanto ela suportou a solidão muitas vezes. E eu vivia viajando, muito triste em deixar ela sozinha, mas eu não tinha opção, eu tinha que viajar. Eu toquei 6 anos em Curitiba e eu só vinha para casa para lavar a roupa e eu voltava para lá, porque lá tinha dinheiro. Então lá eu consegui decolar do chão. Ali que eu consegui comprar meu primeiro ônibus, depois veio o segundo ônibus, e aí eu comecei a gravar mais CDs e a gente pegava a estrada com o Ninho. Depois já tinha nome, né? Daí você começou a usar o teu nome, né? Isso. Aí então eu coloquei o Ari Correia. Daí tirei o Cara Nova, que era Ari Correia e Grupo Cara Nova, e coloquei Ari Correia e Grupo Alma da Querência. Virou bem Galdério, então aí a gurizada já estava maduro, o pensamento já estava de acordo com aquilo que o pai pensava e estamos aí peleando. Que beleza. Então deixa eu conversar um pouquinho com a dona Salete. A dona Salete nasceu em Pato Branco, dona Salete? Nasci em Marema, município de Xaxim. Marema, município de Xaxim. Mas ele falou que conheceu a senhora em Pato Branco. Pato Branco, é. Por quê? Porque eu fui pra lá, trabalhar pra lá e conheci ele lá. Conheceu ele lá. Como era o nome dos seus pais? Era Olinto Donzelli e Filomena Concari. Sim. E a senhora era muitos irmãos, família grande? Nós somos em 8 irmãos, tem 7 vivos. E a senhora é uma das mais velhas, mais novas? Eu sou a do meio das meninas, né? E dos guris sou a quarta. Mas eu tenho um gêmeo, tenho um irmão gêmeo. Olha só. E a senhora foi para aula? Estudei muito pouquinho. Muito pouquinho? E por que a senhora foi para Pato Branco? Eu fui trabalhar para lá, acabei ficando, daí conheci ele lá. Sim. Valeu a pena conhecer ele? Valeu a pena. E a sua família trabalhava onde que eles moravam? Eles moravam em Marema, mas daí a gente veio morar em Quilombo. Ah, aqui em Quilombo, então já vieram? É, de Quilombo porque eu fui a Pato Branco, daí o pai morava aqui. Ah, já aqui em Quilombo, nessa terra bem plana aqui, né? E aqui os seus pais trabalhavam com o que aqui? O pai e a mãe eram aposentados aqui, daí nós não trabalhavam assim. Muito bem, então a senhora conheceu o Ari num matinê, é isso? Num matinê. Sim. Mas a senhora sabe que gaiteiro é muito namorador, e daí? Como é que foi? Já? Pior que o meu não é, o meu é bem tranquilo, o meu ele é bem caseiro, bem tranquilo. Ari. Bem tranquilo, 40 anos de casados, né? E a senhora sempre apoiou ele na música também? Sempre apoiei. Porque na época não tinha o celular para CV, para mandar mensagem, era só pelo telefone fixo. Quando tinha, né? Sim. Eu já fiquei uma época, 80 dias ele ficou tocando fora de casa. Ele voltava, que nem ele falou, ele voltava, eu lavava a roupa, ele voltava de novo. Às vezes ficava 50, 60 dias aí. E os filhos? Bom, 3 filhos, o William, o Ezequiel e o Ariel. Na época eles eram pequenos, né? Daí eles ficavam comigo, daí eles foram crescendo, daí começaram a acompanhar o pai. Daí e os filhos eu ficava sozinha, daí começou a vir as noras. Daí ficava eu e as noras e os filhos acompanhando. E a senhora nunca cantou, nunca pensou em fazer parte? Não. Então a senhora sempre apoiou ele? Sempre apoiei. E o que dá para falar então dos 3 filhos que nasceram aqui, né? Do William, do Ezequiel, do Ariel, dos netos, das noras? O que dá para falar? Os filhos é tudo de bom, né? Os filhos, as noras são que nem filha, né? Eu sempre digo, né? Os filhos e as meninas é as filhas que nós não tivemos, né? Que são as meninas. E os netos, então, né? A senhora é feliz? Muito feliz. A senhora é católica? Evangélica. Evangélica da Assembleia de Deus? Da Assembleia de Deus Maranata. Assembleia de Deus Maranata. Religião é o nome, né? O importante é você ter a fé em Deus, é isso? É isso aí, crer em Jesus, crer em Deus, né? É isso aí. Não é a religião que salva, que salva, né? É Deus. Então... Deus. E a bondade das pessoas também, né? Exato, a bondade, isso aí. A senhora já falou então que é o amor da sua vida.
É o amor da minha vida. Da sua vida, olha que bom, que maravilha. E por que ficaram 30 anos só namorando para depois casar? Daí a gente, né, ficamos 30, agora faz 10 anos que nós casamos. Sim. E os filhos agora vocês vão casar. E eles arrumaram tudo, fizeram festa, fizeram a maior festa. O pai e a mãe vão casar. Daí a gente casou de vestido de noiva. Olha só. Os netinhos entraram junto. Lindo, lindo, lindo. Olha que história bonita, o que é, Ari? Eu quero aproveitar a oportunidade para agradecer meus filhos, Hélio. Eu digo assim, meus filhos não é um pedaço de mim, eles são o meu tudo. Depois que eu envelheci, Mas que envelheceu com 63 anos? Mas estou bem, graças a Deus, estou muito bem, mas eu sei o peso na minha consciência, o quanto meus filhos são importantes na minha vida, a minha família em si, não só meus filhos, mas a minha esposa, os meus netos. Eu sei o quanto eu sou capaz de suportar nessa vida para estar ao lado deles, o que for preciso, correr, levantar cedo, na madrugada, passar sono. Desde que eu esteja junto com eles, com a minha família, com a minha esposa, eu sou capaz de suportar tudo por eles. Sabe, eu amo a minha família, eu sei o valor que a minha família tem na minha vida, porque eu perdi meus pais muito novo, né? Então, eu me encontrei na minha família, e eu levei muitos anos sofrendo a perda dos pais, né? Então, a minha família é o meu tudo, é a minha riqueza, é o meu maior patrimônio que Deus me deu, é a minha família. Eu amo a minha família. Tá certo, que maravilha. Se você fosse falar de um gaiteiro que você se espelhou, que você tocava na época, os Bertucci, os mirins, você me diria qual o gaiteiro ou músico do Rio Grande que você pôde se espelhar para gostar da música? Quando iniciei gaita no início, desde o início, eu se ouvia muito na época as Bertucci, tinha os Três Chirus. Quase não se ouvia falar em serranos, monarcas, mas quem me inspirou a tocar gaita para mim, era meu ídolo, sempre foi Albino Manique, os mirins. Inclusive você fez uma música para ele, né? Fiz um tributo a ele, né? Calou-se a gaita gaúcha, o Rio Grande emudeceu. Quando chegou a notícia, Albino Manique morreu. 80 anos de glória, vai a ele o meu tributo, com o peito apertado e o meu coração de luto. Olha eu fiz um tributo a ele. Né? Bom, e depois eu quero falar um pouco do Gildinho. Eu quero aproveitar a oportunidade de dizer que tu tem um grande amigo lá em São Lourenço, que é o Anacleto, né? Onde tem baile. Um irmão não de sangue, mas um irmão de coração, um irmão que... A esposa dele. A dona Nélia, a gente se criou junto, eu e ele, nós trabalhamos junto na roça, eu e ele. Então eu quero aqui deixar um abraço maravilhoso para ele, para dona Nélia, para toda a família deles. Eles moram no nosso coração, com certeza. Ele sempre fala no Ari. Pois é, Ari, depois, claro, o conjunto cresceu, você tem uma grande estrutura, ainda tem, né? Nos fale um pouquinho, então, do sucesso e dos bailes, já com Ari Correia e o grupo Alma da Querência. O sucesso que eu digo assim, o meu sucesso é o sucesso que eu consegui através do coração das pessoas, né? Eu participo de rádios, minhas músicas rodam, mas hoje você dizer que você faz sucesso a partir assim da mídia, das rádios, para você dizer assim, minha música estourou lá, é muito complicado, porque vivemos numa concorrência muito grande. Mas o maior sucesso que eu tenho dentro da minha carreira de música é aonde eu trabalho. Com certeza as pessoas adoram o meu trabalho, as pessoas gostam de mim, gostam do estilo do meu grupo, e isso me satisfaz por inteiro, como músico, como cantor. Tá certo. E o teu grupo, ele é composto por você e pelos filhos, dois filhos, o Ezequiel e o Ariel. O William tomou um novo rumo, né? Cresceu, estudou advocacia, depois montou a Chapecó Tendas. Ele tem aí na cidade um ponto comercial maravilhoso que é chamado DEC, né? Ele é um rapaz bem sucedido, uma família maravilhosa, né? E o Ezequiel, dono da Brasil Som Luz, e o Ariel trabalha na Brasil Som Luz com o irmão e os dois tocam com o pai. Olha que maravilha, tem uma estrutura fantástica, não é? Toca grandes CTGs também, né, Ari?
Isso, eu só trabalho hoje, para quem não me conhece, eu só trabalho com CTG e alguns eventos de prefeitura. Eu não trabalho com bailão, não é. Então o meu grupo é estruturadamente para CTG, para música gaudéria. Já tocou em Ampere? Já toquei em Ampere, toquei em Realeza, Pérola do Oeste. Você falou em Pérola, o que tem ligado na família de Pérola do Oeste? Minha mãe é nascida em Pérola do Oeste, a família Pigosso de Pérola do Oeste é a família da minha mãe. Inclusive, eu acho que tem um que é vice-prefeito, foi prefeito. Meu primo, é meu primo. Muito bem. Esse é o Ari Correia, que está contando um pouco da história da vida. Dona Salete, hoje a senhora fica mais por casa, a gente sabe que aqui tem a empresa ao lado aqui também, né? A senhora é a chefe, a dona de casa por aqui, Dona Salete? É a chefe dona de casa, ficou por casa. A gente fica em casa, levantamos, tomamos um chimarrão, vamos para a empresa. Estão tudo aí. Os filhos são, né? O Ari estava falando ali. Nossos filhos, eles fazem tudo por nós. Sim. Os três, tudo é o pai e a mãe. Eles são uns filhos de ouro, então daí a gente levanta, vai lá tomar chimarrão com eles e eles vêm pra cá. Que maravilha, né? Bem, viu, Ari, a gente estava falando há pouco dos grupos musicais, dos conjuntos, e você tem uma foto aqui, eu tenho foto também que eu fiz com o Gildinho. Quando ele entregou o ônibus lá para o Neudir de Rondônia, a gente fez foto, fiz um vídeo, inclusive, um amigo, um irmão que foi muito cedo, né? Seu Hélio, é assim, eu falei que o Albino Manique foi o homem que me inspirou para tocar, mas meu ídolo foi o Gildinho. O dia que na casa dele era como a gente tem em casa. Eu dizia aqui em casa, eu disse para ele era meu ídolo, ele era uma pessoa maravilhosa, o qual ele me deu bons conselhos, eu sentei com ele. Na época em que eu tinha o Cara Nova, Ari Correia, o Grupo Cara Nova, ele falou assim para mim, ele olhou para mim e disse: Ari, vou te dar um conselho, quem senta em 2 cadeiras, senta no chão. Ele falou, vai lá na tua casa, escolhe um nome e bota só um nome bem gaudério, porque eu já vi que você é gaudério. Então ele para mim foi uma pessoa maravilhosa, ele, os Monarcas, enfim, sempre me espelhei no Grupo Os Monarcas. Meu estilo é bem monarca, quero muito bem o Chiquito, também do Bordoneio, mas eu senti muito o dia que ele foi embora, meus olhos chorou, meu coração apertou, né? E foi embora um grande artista, um grande homem, Deus chamou e com certeza está fazendo festa lá no céu, mas vai ficar eternamente no meu coração como meu grande amigo Gildinho. Gravou comigo, gravamos umas 4, 5 músicas, até fiz um shot bem bacana que era Prosa de Amigo para mim cantar com ele cantou comigo. Então eu tive essa felicidade, essa alegria de poder que ele participasse um pouquinho da minha vida. Mesmo ele sendo uma pessoa bastante ocupada, uma pessoa bastante corrida, mas ele conseguimos aí conciliar de eu visitar ele, fui na casa dele, almoçamos junto, gravamos junto no estúdio dele, então sou muito grato a Deus e a ele lá no céu, que Deus ilumine, que com certeza ele está lá fazendo festa no céu, porque era uma maravilhosa pessoa. Ele incentivava muito as crianças, ele tinha um projeto que chamava-se Os Monarcas e os Novos Talentos, inclusive o João Pedro Locatelli, que hoje é gaiteiro dele, menino que mora em Realeza, o João Pedro Cluzeno, gaiteiro do Paraná, que tu conheces também. Sim. Ele tinha esse trabalho também de uma pessoa que incentivava também as novas gerações, né? Ele era muito, assim, de um coração muito grande. Ele era aquela pessoa que ele não pensava o Grupo Os Monarcas, ele queria ver as outras pessoas crescer. Ele queria ver novos talentos, novos artistas. Então ele foi um grande incentivador da nossa música gaúcha, o Gildinho, com certeza. Foi uma grande perda, mas como todos nós um dia vamos embora, né? Então a gente sabe que ele fez parte da vida de muitos brasileiros como incentivador, como cantor, como inspirador da música gaúcha. Eu canto muito as músicas dele no meu grupo, né? E só tenho gratidão por o que ele foi na minha vida. Tá certo, pessoal, nós estamos conversando um pouco, né, sobre a vida do meu amigo Ari Correia, da sua esposa Dona Salete, na cidade de Quilombo. O Gildinho tem lá, dá umas 4 salas dessas, 5 também de troféus de rádio. Eu pedi para ele um rádio, ele tinha 2, ele disse, olha,
por enquanto não vou te dar esse rádio. Porque eu tive várias vezes na casa dele, posando lá, inclusive. Tinha a Casa de Pedra, né? Isso, né? isso. Ele deixou realmente um histórico lá. Inclusive tá para sair uma estátua dele lá num dos trevos de Erechim, né? Eu acho que é bem merecido essa estátua, se for feita, né? Devem fazer, porque não desmerecendo outros artistas que já ganharam, né? Essa estátua, acho que o Gildinho foi um exemplo como artista, como cultivador da música gaúcha, né? Um grande gaúcho de verdade mesmo, então é merecido que ele ganhe essa homenagem, né? Gaúcho que é gaúcho, torce para o Grêmio ou para o Internacional? Agora quer me pegar, né? Deixa eu contar então os nossos telespectadores, ouvintes aí, em primeira mão, eu não torço pra ninguém. Olha só, não torce, né? Vamos lá que ela é gremista, eu sempre me envolvi com a música e eu tive que escolher, né? Eu tive que escolher. Então, enquanto vocês estão vendo o Grêmio, vendo o Inter, a esposa é internacional. A esposa é internacional. Não, mas tem uma surpresa boa aí. Mesmo eu não torcendo para times, mas eu acabei torcendo para os dois, né? Torci pro Inter e pro Grêmio. E os filhos? Os filhos são gremistas. Mas eu tenho uma surpresa, tá chegando uma surpresa, tá na estrada, tá vindo para casa, tava em Tucunduvas. O meu busão é azul e vermelho agora. Duas cores. Olha, tu tem uma grande estrutura, né? Para dizer pro pessoal da estrutura que você tem para qualquer tipo de evento, praça pública, o grande CTG também, né, Ari? Sim, com certeza. Uma das maiores estruturas do Sul hoje é minha, né? Modéstia à parte, sem aqui querer ficar me elogiando ao meu grupo, mas eu me preparei muito para que esse momento acontecesse. Então, quem precisa aí de uma boa estrutura, de um grupo bem tradicionalista, porque nós somos bem um monarca mesmo, né? Nós não nos preocupamos aí com tocar musiquinhas modernas, nós estamos sempre buscando as raízes da música gaúcha, e estruturalmente meu grupo é um dos maiores do Sul hoje. Olha só. Que bom. E um contato assim para quem quiser. Então vamos entrar em contato lá com o grupo do Ari Correia. Tem um ônibus. Olha só, ele tá mostrando aqui no celular. Olha como é que ficou. Olha só. Parece até o dos Monarca, que o Gildinho vendeu dele. Sim. Vendeu dele e comprou um outro azulão, porque o Gildinho era gremista, né? Muito bonito, muito bonito. Tá chegando agora. Que bom. Plotagem nova. É investimento, né? É um investimento e a gente sempre procura levar os dois lados da música, né? Que é a parte áudio, que é a qualidade do som, e a parte visual também é muito importante, né? Desde quando você chega, o que você tem no palco, como o painel de LED, as melhores iluminações a gente tem. E quando parte para a parte, então, auditiva, você vai escutar som de qualidade, são cordionas das melhores, as melhores eletrificações das gaitas. Então nós levamos coisa de qualidade para quem nos contrata. Qual o telefone? É 984 45 49 49. 984 004777. O que o Ari Correia ainda não fez que gostaria de fazer? O que você pensa para frente com apenas 64 anos? O que o Ari Correia pensa no futuro? Acho que se essa pergunta tivesse sido feita há 10 anos atrás, eu teria outras respostas. Hoje, o que eu quero, eu já sou realizado, graças a Deus. Realizado. Sou realizado. O que eu sonhei, Deus me deu. A minha maior riqueza, como eu falei antes, é minha família. E financeiramente, eu, graças a Deus, estou bem. Tenho um grupo de qualidade e só quero pedir a Deus muita saúde para mim, para minha família, para minha esposa, para os meus filhos. Financeiramente eu já sou realizado. Eu acho que um homem não precisa de muito dinheiro para ser feliz. A felicidade não se encontra no dinheiro, mas sim naqueles que te rodeiam, né? E fazer aquilo que eu gosto. Eu acho que até que eu puder puxar essas cordionas aí com a barbinha branca, mas eu vou estar... Às vezes eu desço aqui para baixo, fico sozinho tocando gaita aqui. Tu compõe ainda? Compõe, acabei de gravar uma música bacana aí, tá... Até tô gravando com o estúdio do João Luiz Correia, lá com o Jorge Pinali. Tá prontinha já a música, né?
Eu gosto de fazer umas coisas diferenciadas, às vezes fujo um pouco daquele tradicionalismo mais pesado, depois volto bem para dentro da cultura. Estou aí com 8 CDs gravados, agora é o 9º CD. Mas assim, sou bem realizado, graças a Deus. O que eu queria que Deus me desse, Deus me deu. Então eu só tenho a agradecer a Deus por o que Ele fez por mim, pela minha família. E daqui para frente é só viver e deixar que a coisa ande na medida que Deus quer que seja. Essa empresa que vocês têm da família aqui, que é uma empresa de equipamentos, luzes e painéis, o que representa, vende para todo o Brasil? Nos fale um pouquinho dessa empresa. A Brasil Som Luz é do Ezequiel, do meu filho do meio. O Ezequiel é um grande empreendedor, um grande empresário, hoje importador da China. Você que não conhece a Brasil Som Luz, venha a Quilombo. Aqui você vai ter o melhor do que tu precisar de painel de LED, de BIM, de iluminação, de qualidade do que você imaginar de iluminação tem aqui. Aqui tem o Totter, eu não sei muito explicar a respeito de iluminação porque a empresa é do filho, mas aqui você, na Brasil Som Luz, aqui você vem que aqui tem o que você precisa. E com garantia, né? Nós estamos adquirindo aí um painel também com o Christian, com garantia e com muita seriedade. Com garantia, com seriedade e com todo o amparo que você precisa para o teu painel de LED. Se você estiver lá em Curitiba, São Paulo, não interessa onde você estiver, e o teu painel der algum problema, nós temos o Rafael aqui, que é um rapaz concursado para te atender daqui e resolver o teu problema lá onde você estiver. Olha só. Que maravilha, que bom. Bem, dona Salete, e a senhora está realizada também? Graças a Deus. Graças a Deus. Serviço a fazer um chimarrãozito e tal, que bom. Eu queria agradecer a senhora por contar um pouquinho da sua história, assim, da família. Aqui em Quilombo, não é? A gente acha uma cidade, assim, bonita, mas em compensação, bastante, né? É uma cidade bem, bastante morro, né? Bastante morro. Mas é uma cidade turística. Sim. Aqui tem umas piscinas bonitas ali na cidade, na praça tem piscinas. Agora eles fizeram ali no Salto, né? Eles fizeram lá no... Tem bastante visitantes agora. Sim. Muito bonita. Então, tá bom. Muito obrigado, dona Salete, por contar um pouquinho da sua história. Obrigada. A gente fica agradecido e feliz de vocês estarem aqui, sim, visitando a gente, conhecendo o trabalho do Ari aqui. Que bom. Então agora eu quero que nós vamos mostrar um pouco aqui da sala aqui, onde o Ari Correia tem aqui. Eu gosto muito de história, no meu estúdio tem um pouco também, mas você caprichou aqui, né, Ari? Começando lá pelo Gildinho, por aquele cara que tava com a gaita lá, sou eu. Sou eu. Que eu tinha ali uns 40 anos. Eu tava. Uma Todeskine que está aqui até hoje guardada, restaurada. Você tem umas gaitas aqui? Isso, tá aqui. Uhum. Aquela cordiona lá eu comprei do Chiquito, né? Ela tocou 25 anos fandango. E aí então eu guardei ela, tive muitas propostas de negócio. Eu falei, não, essa gaita não tem preço. E acabei restaurando ela. Não tem dinheiro que leve ela. Ela vai ficar aqui. Aqui é um memorial. Aqui é meu memorial, memorial da minha família. Aqui a gente está organizando, logo mais vai ter mais foto, mais acordeon. A gente vai ficar muito feliz, quem quiser vir conhecer, né? Exato. Um pouquinho da história do Ari Correia, da minha família, e como tudo começou e aonde a gente chegou. Onde chegou. E o importante é a gente não perder a credibilidade, né? Eu sempre costumo dizer, você falou em dinheiro e que o dinheiro é importante, mas não é só o dinheiro que faz feliz. Agora, uma coisa que também a gente tem e não pode perder é a credibilidade, né? O respeito, a credibilidade. Falou lá no Anacleto, falou lá no Ari Correia, falou no Hélio Alves, falou no Christian. Credibilidade eu acho que é o importante na vida da gente, né? Hélio, é a palavra que o senhor falou aí, para mim, é a palavra primordial na nossa vida, credibilidade. O homem sem honra não é ninguém. Você pode ter dinheiro, você pode ter o que você quiser. Se você não tiver honra, se não tiver palavra, credibilidade, por onde você passar. Eu tenho certeza, se eu sair daqui, se eu for lá em São Lourenço, se eu for em Pato Branco, e eu chegar lá de a pé, correndo, dizer, eu preciso disso, eu sei que eu vou ser servido. Porque eu tenho 64 anos de idade, e por onde eu passei, eu sempre tive muito respeito pelas pessoas. Eu no fandango, eu sempre falo,
o maior ponto para você cuidar da tua vida, do teu caráter, do teu grupo, é lá no fandango que você conhece um músico, né? No fandango você conhece um músico, né? Você conhece o caráter dele, a credibilidade, porque o mundo oferece de tudo, né? Mas você pega se quer. Exatamente. Então, a honra de uma pessoa, o respeito com a família, eu respeito muito os meus amigos gaúchos, quando eles vêm nos fandangos, a gente bate foto, quando vai bater foto, às vezes a esposa quer bater foto, eu digo, chama seu esposo também, põe ele aqui do ladinho, né? Aí eu me sinto bem, ela se sente bem, para que não fique nada duvidoso, né? Então eu tenho muito esse respeito com aquilo que eu faço, com a minha família, com o meu trabalho, e sou muito grato pelo carinho que eu recebo das pessoas. Eu chego nos fandangos, quando termino o baile, até agora esses dias eu fui num baile de um grupo, aí não vou relatar o nome, e lá no meio do baile ficou complicado, porque daí virei eu fui no baile para me divertir um pouco, mas daí comecei a bater foto com todo mundo, né? Daí comecei eu a bater foto, e o baile estava terminando e todo mundo me arrastando para bater foto, mas é porque eles têm um carinho muito grande por mim, e eu também tenho um carinho muito grande pelas pessoas que admiram meu trabalho. Muito bem, então contamos um pouquinho da história do músico, compositor, cantor, gaiteiro Ari Correia. Quem sabe num dos nossos gaitaços vamos levar ele lá para Ampere, já que a gente faz o maior encontro de gaiteiros do Paraná. E uma das músicas que você escolheu aqui é Nascido para Ser Bagual. Isso. Fale dessa música então. É uma música bem aprofundada dentro da cultura, né? Do cavalo, do campo, do pai que amparou o filho desde pequeno para ser o que é. Então é uma música que é só tocando mais para relatar mesmo aquilo que ela é, mas é uma música bem aprofundada dentro da cultura, dentro do gauchismo, né? Tá certo. E nós vamos tocar essa música para finalizar o nosso papo na varanda, Nascido para Ser Bagual, e tu pode deixar o teu recado final aí. Tu vai... Vou pegar a acordeona. Tu vai pegar a acordeona? Vou. Olha só, vai pegar a acordeona. Tu vai fazer ela aqui? Vou fazer um pedacinho. Um pedacinho. Pode ser? Pode ser um pedacinho? Pode ser. Vamos oferecer para quem então? Para os seus amigos? Vamos oferecer para todos os gaúchos, para você, Hélio, agradecer aí por ter lembrado de mim. Sim. Bah, que maravilha. É muito bom poder aí contar um pouquinho da história da minha vida, da minha família, do meu trabalho. Então, muito obrigado a você de casa aí que vai prestigiar a nossa gravação, o nosso Papo na Varanda. Papo na Varanda, gostei do nome. Papo na Varanda. Um pouquinho modificado, aí dá um nome de um grupo para Papo na Varanda. Isso aí. Então, bom, vamos lá então. Vamos ver se sai alguma coisa aí. Um pouquinho, é isso aí. Quando um malino baixava o toso comigo, eu pia novo com poucos anos de idade, só via um grito, era meu pai no alambrado, e um campo aberto pra um grito de liberdade. Este beiçudo babava minhas esporas, e eu me sentia com o garbo de um general. Só via um grito e a risada do meu velho, este meu filho já nasceu pra ser bagual. Eu sou bagual, eu sou bagual, eu sou bagual. Sou um chucro em qualquer lugar que eu ande, enforquilhado no lombo do meu cavalo. Sou marca chucra com a estampa do Rio Grande. Bom, obrigado. Uma palhinha aí, Hélio. Palhinha. Agora nós vamos ouvir ela toda aqui. Obrigado, Ari, mais uma vez. Obrigado a você, Hélio. Obrigado ao Christian aí, né? Ficar aí pela paciência para nós. Esse Papo na Varanda maravilhoso, né? Bah, foi bom demais, Hélio. Senhor de número 385. Que maravilha. Um grande abraço aos ouvintes do teu programa aí, Papo na Varanda. Um grande abraço para ti, para o Christian. E quando quiser voltar, as portas do rancho estão abertas. Tá bom. Meus amigos, mais um Papo na Varanda aqui pela Rádio Ampere. Agradecemos os nossos ouvintes, os nossos telespectadores, que também é feito de forma especial para as redes sociais, como forma de podcast.
Um abraço a todos e fica então agora sim a música gravada pelo amigo Ari Correia, Nascido para Ser Bagual. Um abraço e até o próximo final de semana, se Deus quiser.